o Danilo, eu não lembro, Danilo, você tava com a fritadeira na mão ou não? Jamais, eu tô quase sendo convidado para a live Arnaldo Tironi, de tanto que eu defendo o Zubeldia. Mas ele fez muitos dos pedidos da torcida, né? Que teve razão em reclamar de alguns jogos pontuais. Ele fez algumas mudanças bem esquisitas, mas hoje ele acertou. E olhando para essa tabela com o São Paulo em primeiro e praticamente garantida a classificação, né? Como o Juca falou, o próximo jogo contra o Aliança Lima fora, e aí os últimos 2 jogos no Morumbi, não tem como o São Paulo perder essa classificação, né? Assim, o São Paulo chega agora ao seu 8º jogo sem derrota, consecutivo. A última derrota do São Paulo foi contra o Palmeiras com aquele pênalti, para ser menos... pênalti polêmico, vamos dizer assim, pro Juca ficar revoltado. Aí, ó. Não. Polêmico não. Aquele pênalti inexistente, pronto. Não foi o maior erro da história do VAR. Isso não foi. Isso fica por conta do exagero, né, de um certo tipo de torcedor que também tem espaço nas mídias. Mas a polêmico não foi, não. Não teve dúvida que não houve o pênalti. Então, assim, aquela foi a última derrota do São Paulo. E naquele jogo, a gente sabe, o São Paulo estava jogando de igual para igual com o Palmeiras, que era verdade. O Palmeiras não estava no seu melhor momento ainda, mas estava enfrentando o Palmeiras de igual para igual. E aí, agora, o São Paulo chega na Libertadores para enfrentar o time que estava invicto até então no seu grupo e que tinha perdido um jogo no seu campeonato nacional. No Paraguaio, lá, o Libertad tinha perdido uma partida. E vai para a viagem sem Arboleda, sem Pablo Maia, que já faz mais um tempo, mas é um jogador que faz diferença diante das limitações do elenco do São Paulo, sem Lucas, Oscar e Caleri. E aí você monta um time, e eu achei que o São Paulo sofreu pouco diante das limitações, assim, depois que fez 1-0 sofreu um pouco mais, é verdade, mas até então sofreu dentro do esperado para enfrentar para um tamanho desse jogo que era hoje. E conseguiu uma vitória fundamental, importantíssima, uma vitória de carimbar o passaporte, assim, falar, olha, isso aqui é Libertadores, o que eu joguei aqui é assim que joga Libertadores, para mostrar para um monte de time por aí, ó, Libertadores se joga assim. Então, assim, o Zubeldia está fazendo um excelente trabalho com todas as limitações que tem. Qual outro time que não sentiria tanta falta de jogadores como esses que eu citei que estão fora? Qual outro time que ficaria sem ir ao mercado por uma questão... Duas questões, né? Primeiro, agora a janela está fechada, mas mesmo que tivesse aberta, a gente sabe que o São Paulo não poderia ir ao mercado por conta das limitações, porque está devendo 1 bilhão e tudo mais. É isso que a gente fala diariamente aqui na programação do UOL. Então, assim, para mim, o Zubeldia está fazendo um excelente trabalho. Manda mais um recado para todo mundo que critica. A única vírgula que eu coloco nesse trabalho em 2025 para o Zubeldia é que ele demorou um pouquinho para testar os garotos. Eu acho que ele poderia ter aproveitado bem, mas agora que está colocando, os garotos estão correspondendo. E mais, o São Paulo mudou o jeito de jogar e jogou de uma forma muito mais segura depois de uma mudança tática do Zubeldia. Depois do jeito que ele coloca agora, por exemplo, o Ferrarese jogando como um lateral direito, um terceiro zagueiro lateral direito, com o Cedric às vezes jogando como meia direita, porque o São Paulo não tem outra opção para armar o time por ali. Então, assim, o Zubeldia mostra repertório, mostra conhecer a Libertadores e mais, mostra ter respeito dos seus comandados, o que é fundamental. Então, para mim, um grande trabalho do Zubeldia no momento. O que fica aqui de pena é a diretoria não ir a público e falar, olha que belo trabalho, olha, a gente está com uma limitação, a gente não pode contratar, e o Zubeldia está fazendo tudo isso. Por quê? Porque para o Casares, para o Belmonte, para o Muricy, é ótimo que quando o São Paulo perca, os caras desçam a lenha no Zubeldia e não neles, porque se eles vão a público e falam isso, o alvo vira para eles. Então, é lamentável, mas é compreensível. Tem um superchat aqui maravilhoso do Rui Branquinho, Alicia, falando assim, ó, capaz do Zubeldia ser canonizado antes do Papa Francisco, fazendo milagres em cima de milagres. Você sabe quem é Rui Branquinho, né? Sim. Achei muito bom esse superchat e o apelido. Mas, Domi, eu concordo com os milagres do Zubeldia e entendo que definitivamente todos os problemas que o São Paulo tem enfrentado passam muito mais pelas limitações de elenco que tem a ver com decisões da diretoria
do que pelo próprio Zubeldia. Quando a gente pensa em trocar treinador, a gente precisa pensar que vai vir alguém que vai pegar aquele elenco e fazer alguma coisa melhor. Olha a limitação com que o Zubeldia está trabalhando desde o começo do ano. São Paulo perdeu 18 jogadores no início do ano, contratou 4. Né? Olha quanta gente está machucada, o Danilo fez a lista aí, está lesionada, são alguns dos principais jogadores da equipe, os jogadores que fazem a equipe funcionar, que fazem os gols, né? Que armam esse meio campo, que criam as jogadas, toda essa gente está fora. E o Zubeldia vai se arrastando e vai conseguindo nas competições se manter vivo. Né? Como a gente falou aqui, foi eliminado no Campeonato Paulista com aquele pênalti, num jogo em que enfrentava bem o Palmeiras, então poderia ter ido adiante no Campeonato Paulista com muito menos investimento e com um time mais limitado. Vai muito bem, obrigada, na Libertadores. Aliás, o Zubeldia ainda não perdeu na Libertadores, né, no comando do São Paulo. Então, o que mais dava para esperar desse elenco do São Paulo com tantas limitações e tantas lesões? Né? Que o São Paulo tivesse o quê? Liderando o Campeonato Brasileiro também, né, competindo com clubes que investiram, né, R$500 milhão na janela, muito difícil. Então, eu acho bastante covarde a posição da diretoria do São Paulo de deixar o Zubeldia nessa posição de semi-fritura, né, quando ele está fazendo muito com o pouco que lhe foi dado. É muito confortável, né, querer os louros quando o São Paulo vence e na derrota jogar tudo para cima dele, quando ele tem tão pouco para trabalhar. E aí hoje deixar o destaque também para o Lucas Ferreira, que fez o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo, foi eleito o jogador da partida, então numa partida fora de casa, de Libertadores, num jogo tão importante, é muito bom também ver os meninos brilhando. Tem muita mensagem aqui falando um alerta para o Corinthians, Juca, como o do DJ Christian Bass, Isabel Martias também e outros que eu tinha visto aqui falando, viu, Corinthians, aprendeu como se joga Libertadores? KKKKK. Mas é verdade, quer dizer, se há uma coisa que não se pode duvidar é que o São Paulo sabe jogar Libertadores, como o Palmeiras sabe, né? E o Corinthians não sabe, né? Não sabe jogar torneios continentais. Tanto que só ganhou um até hoje, né? E só ganhou um e só chegou à final em um, porque às vezes você não ganha mais do que um, mas chega longe, né? Em diversos. Não é o caso do Corinthians. O Corinthians consegue perder jogos em casa para times que não têm nem proximidade com o investimento do Corinthians. Mas é justo que o São Paulino, além de estar feliz com a vitória do time dele, tire um sarrinho com o adversário. Agora, queria só complementar para esses o comentário da Alicia, no sentido de que o São Paulo poderia ter ido mais longe no Paulistinha, mas acho que seria mais doído para o São Paulo perder o título para o Corinthians do que ser eliminado na semifinal pelo Palmeiras. Desculpa, mutei aqui, mas eu concordo. Acho que todo mundo concorda, né? Alguém discorda, chat? Acho que não, né? Agora, Danilo, boas notícias desses 2 gols em contra-ataques hoje, dessa garotada nova que o São Paulo vai poder usar com tantos desfalques, com esse calendário extenso que a gente sempre fala aqui. O torcedor tá contente. Sem dúvida, é um bom sinal. São Paulo tinha sido campeão da Copa... Tinha sido não, né? Foi o campeão da Copa São Paulo esse ano. Então a gente já poderia imaginar que alguns dos jogadores seriam utilizados. E o Zubeldia, nas entrevistas que deu, ele deu umas 2, 3 entrevistas ali em seguida. Em todas elas ele foi questionado sobre o uso da base e ele disse, olha, em algum momento da temporada eu vou ter que usar. Eu tenho um elenco curto e vou tentar brigar pelo Brasileirão, pela Libertadores e pela Copa do Brasil. Não tem como eu não usar os garotos. Eu vou usar em algum momento. De novo, né? Eu acho que poderia ter dado uma rodagem, ele já poderia saber muito mais do que esses garotos são capazes, se ele tivesse usado no Campeonato Paulista.
Eu acho que esse é o ponto principal para mim. E no Campeonato Paulista, ele poderia ter usado, porque o Campeonato Paulista serve exatamente para isso. Serve para fazer testes, serve para conhecer seu elenco, serve para poder rodar e dar tempo de jogo para esses moleques. E aí ele não fez isso, mas está fazendo agora e está encontrando boas alternativas. E mais, né? A gente olha, por exemplo, o Banco do São Paulo, ele coloca um time que tem o Ferreirão lá, o Alves, e deixa o Luciano no banco, por exemplo. Então, assim, não é que ele tá fazendo porque não tem... Lógico, ele tá com bastante desfalque, mas ele opta por deixar o Luciano no banco. É uma atitude corajosa. O Luciano, que aliás, a gente sabe como reclama de tudo e absolutamente qualquer coisa quando é contra ele. Então deixar o Luciano no banco não é uma atitude simples. Ele deixa o Luciano no banco, dá a banca aos moleques que estão jogando. E... O São Paulo, você foi muito feliz quando colocou. O São Paulo fez um papelão contra o Aliança aqui em São Paulo, quando fez 2-0 e cedeu empate. E aí você precisa buscar esse resultado em algum lugar, né? E aí foi buscar no jogo do Paraguai. Primeiro tempo, um jogo inexistente. E no segundo tempo, quando a coisa caminhava para ser mais ou menos igual, com o Libertad saindo um pouquinho mais pro jogo, São Paulo fez um gol. Teve aquele pênalti que só em países subdesenvolvidos eles marcam, né? Isso na Inglaterra, em países mais evoluídos no futebol, eles não marcariam nunca, mas aí o São Paulo acabou de ter a felicidade do rapaz meter, cheio de marra, né? Cheio de graça e tal. Bateu na trave. E aí no final o São Paulo fez o segundo gol, traz 3 pontos, já fica muito, muito perto da classificação. É bom lembrar que o São Paulo, salvo engano, fará 2 jogos em casa, certo? Sim. Na outra fase, é isso mesmo, né? Sim. É porque ele saiu, ele só vai sair com a Aliança, né? Exatamente. Então, tá muito bem encaminhada a classificação, tá bem tranquilo, 7 pontos, tem tudo para fazer, na pior das hipóteses, 13, né? Ganhando as 2 aqui, e aí já com 13 pontos tá classificado. Até porque o Tajeres, que seria talvez o adversário mais forte, ficou com 0. O Tajeres meio que saiu da briga. Então acho que o São Paulo classifica e o Libertad e o Aliança vão brigar pela segunda vaga. Importante, São Paulo foi buscar lá no Paraguai os 2 pontos que deixou para a Aliança aqui no Morumbi. Recupera bastante esse prejuízo, os pontos perdidos contra o Alianza Lima no estádio do Morumbi. O São Paulo, que inclusive é o primeiro time a vencer 2 jogos como visitante. O primeiro time brasileiro a vencer 2 jogos como visitante nessa atual edição da Copa Libertadores da América. Claro, ainda tem rodada, o Palmeiras ainda joga contra o Bolívar, por exemplo, mas o São Paulo já consegue uma marca importante. Os brasileiros vêm sofrendo como visitantes nessa edição da Copa Libertadores. O São Paulo consegue a sua segunda vitória na sua segunda partida fora de casa. Vitória importante, já que os times brasileiros são 14, né, entre a Sul-Americana e a Libertadores. O São Paulo que manteve a regularidade, né, de liderança, de estar vencendo, né, dentro do... Tá legal? É pro Bruno. Só aproveitando, Vamp, sua câmera é a 5 ali. A 5, tá aqui. É que eu gosto do número 2. É que eu gosto de coisa 2, né? Então, 5 já vira futebol de salão. E aí, Boninho, conquista, o Flávio falou aí muito bem, praticamente caminha a sua classificação. E a próxima rodada o São Paulo também joga fora de casa, né? Depois joga 2 jogos seguidos em casa. Ele vai a Lima enfrentar o Aliança de Lima. E depois tem 2 jogos em casa para poder decidir e de repente tá com os seus principais jogadores, né? Tá aí o Lucas machucado, tava o Oscar e o Caleri não joga mais na temporada, o Arboleda também não tava hoje. Mas conquista uma vitória super importante. Nos últimos 7 jogos, São Paulo e Libertad, o São Paulo ganhou 3, tinha empatado 1 e perdido 3. Com a vitória de hoje, botou um 4-3 numa equipe que está sempre frequentando a Libertadores, o Libertad. A gente sabe que o futebol paraguaio tem lá o Olímpia, que é tricampeão de Libertadores, né? O Cerro Porteño ainda não ganhou. E o Libertad não tem torcida, nada assim, que nem o Olímpia e o Cerro Porteño, mas é uma equipe que dificulta muito as equipes brasileiras. Se você pegar, o Bruno até falou, a gente fazendo um bate-pronto, em 2011, o São Paulo foi eliminado para se libertar dentro do Morumbi. Não, e em cima dessa própria estatística do Bruno, o São Paulo, nas vezes que jogou no Paraguai, só ganhou 25% das vezes. Parece que é tudo fácil. Né? Não vamos ser igual aquele tonto que não tá aqui. O Flamengo já passou do Olímpia. Boa. Já estamos na próxima fase. Né? Brincadeira com o nosso amigo de Pilhado. Mas uma vitória contundente, assim, não foi
Eu tava escutando os comentários do Bruno e todo mundo. Não foi um primeiro tempo, um jogo à la carte de você ver tudo de primeira, mas fez o seu dever de casa. 3 pontos no Paraguai e vai se manter, está classificado, já que o sonho do São Paulo está ali brigando pelo o 4º título de Libertadores. São Paulo, Palmeiras e Flamengo dentro da competição, né? E você vê que o São Paulo é que abriu esse caminho todo, porque o São Paulo é um tricampeão, o Flamengo não tem menos de 5 anos, que é conquista o tri. O Palmeiras agora também, né? Conquista. O São Paulo já está aí há quantos anos que não ganha a Libertadores? 20 anos, e era o tri. O Flamengo e o Palmeiras, nesses últimos 10 anos, conquista, né? O tricampeonato. Então vai ser essa briga muito boa para ver quem dos clubes brasileiros pode chegar a uma final. Desses 3 aí, de repente, abrir uma vantagem de 4-3, né? Nos últimos 11 jogos, o São Paulo só perdeu 1. Então isso é um dado importante, né? E a derrota foi pro Palmeiras, aquele jogo do pênalti em cima do Vitor Roque. Então o São Paulo tá conseguindo 5 vitórias. Pênalti não, né? Salto, não foi, né? Não foi nada. 5 vitórias, 5 empates e uma derrota nos últimos 11 jogos, juntando aí Paulista, Libertadores, Brasileiro. O que é bom, é um time que tem os seus tropeços, como teve com a Aliança, como teve com o Sport na estreia do Brasileiro. É um time que tem os seus altos e baixos, mas está jogando muito desfalcado e está competindo, está tentando, está sempre dando o máximo. E hoje conseguiu no segundo tempo uma bela vitória. O Lucas Ferreira entrou muito bem no jogo, foi importantíssimo na vitória do São Paulo, fez o gol, o primeiro, no segundo gol participa, faz jogada pela direita, toca no Ferrarese, o Ferrarese cruza para o André Silva. Então uma bela vitória, né? O São Paulo com a classificação muito bem encaminhada, né? O São Paulo muito perto de garantir a sua classificação em primeiro lugar no grupo, né? O São Paulo tem 2 jogos no Morumbi e tem tudo para se classificar até com tranquilidade nesse grupo. Não era um grupo... Tem chance, Bruno, de ser o primeiro no geral? Tem, né? O São Paulo até agora só perdeu ponto pro Aliança. Ele pode chegar... o São Paulo pode chegar até 16 pontos, né? O São Paulo tem essa possibilidade de chegar a 16 pontos na classificação. E também ninguém tá fazendo nada demais, né? Ninguém tá voando até agora. Então, o Vamp até citou, os times brasileiros estão perdendo muito fora de casa. Então, essa é uma situação que tem que ser considerada. Os times brasileiros não estão com a mesma condição que já estiveram em outras oportunidades. Então, com a mesma pegada. O atual campeão da Libertadores está mal, né, Frank? O atual é o Botafogo, né? É verdade. Perdeu de novo. Perdeu de novo. Então, quer dizer, dá pro São Paulo aí. Eu acho que o nosso querido amigo que nunca foi chamado de burro será chamado de novo. E esse burrico acho que vai pegar logo a estrada. Massa já tá lá pro Botafogo, né? Botafogo demorou tanto para trazer o treinador que já está sendo pressionado. Mas pro São Paulo é da hora. São Paulo aí, o Zubeldia que estava ameaçado, pelo menos dá uma tranquilidade para trabalhar, né? Sim, então ele vai trabalhando tranquilo, vai se mantendo no cargo. Perdeu pouco nos últimos jogos. E os desfalques são importantes, né? Tá se virando, tá conseguindo, mas não é fácil você manter o mesmo nível, até competitividade, né? Sem Lucas, Oscar, Pablo Maia, Arboleda, o Caleri, né? São jogadores, pelo menos 5 titulares importantes do São Paulo, e tá se virando aí, os garotos ajudando. Hoje o Alves não foi tão bem, Lucas Ferreira entrou muito bem, os meninos vão oscilar, o Alves jogou muito bem contra o Santos, hoje um pouco menos, um pouco abaixo. O Ferreirinha, que vinha muito bem, hoje não fez uma boa partida. Tomada de decisão tudo errada hoje do Ferreirinha. Tentando driblar 3, 4. Digamos que voltou ao normal, né? Sim. Mais o normal dele, né? E o André Silva perdeu um gol impressionante no primeiro tempo e depois fez o segundo gol, né? Fez de cabeça o segundo gol. Então o São Paulo está se virando, como pode, com os jogadores que tem, e eles estão entregando. Eles estão conseguindo entregar competitividade, resultados, né? Só uma derrota em 11 jogos. Líder do grupo na Libertadores. No Brasileiro, uma pontuação que não é tão alta, mas também ninguém disparou. E a briga do São Paulo no Brasileiro não é uma luta por título, né? É uma luta por vaga em Libertadores, por outra competição. E o São Paulo, só os jogos em casa ali que o São Paulo tropeçou ali com o Sport, com o Cruzeiro e com a própria Aliança. Mas fora tem conseguido bons jogos. Você falando isso viu, Flávio, briga pro Brasileiro, né? Antes do jogo do São Paulo, eu tava vendo o jogo do Fluminense, né? Que vitória do São Paulo na Libertadores e que saudades que eu tava de chegar aqui num pós-jogo feliz da vida. Galera, espetacular. 2-0 fora de casa contra o Libertad. Vamos embora sem enrolação, cara. Sem vinheta nem nada, que tem muitos pontos positivos na vitória de hoje. E o que eu quero começar falando? Pra mim tem que ter coerência, tá? Minha opinião, tá? Você pode discordar, concordar.
Eu sou um cara que quando eu pensar que tá algo errado, eu vou criticar. Quando eu ver algo que eu acho que tá certo, eu vou elogiar. E pra mim o Zubeldia vinha de decisões erradas nos últimos jogos do São Paulo. Decisões erradas. Hoje ele foi perfeito. Perfeito em tudo que ele fez em campo hoje, o Zubeldia. Tudo, mas poderia ter escalado o Lucas Ferreira titular. Não. E a gente vai falar sobre isso. Mas demorou pra tirar o Wendel. Poderia ter tirado um pouquinho antes, ok, que o Wendel tava meio perdidão em campo. Ok. Só que ele foi muito bem hoje. Muito bem hoje. E essa polarização de ou tem que ser fora do meu dia, ou fica do meu dia, ou odeia o cara, ou amo o cara, é insuportável. É insuportável. E vamos falar sobre isso nesse vídeo também. Por que eu acho que ele acertou tudo no jogo de hoje? Primeiro a escalação. Muita gente criticou a escalação no começo. Muita gente criticou. Só que eu entendi. Ele tá jogando fora de casa, contra um Libertad, que teoricamente era um adversário forte. No jogo eu achei que o Libertad foi mal pra caramba, tá? Libertad, timinho, nossa senhora, me surpreendeu negativamente. Só que ele tá indo jogar fora de casa. Tem a oportunidade de deixar um Lucas Ferreira, por exemplo, no banco pro segundo tempo. Se defende um pouco mais no primeiro tempo, não tem problema. Protege um pouco mais a área de defesa, faz uma dobra ali. Ao invés de pôr um ponta, põe um lateral que já vem jogando naquela função, que é o Cedric. Muito bom jogador, aliás. E o Ferrarese ali com a bola virando um lateral direito, sem a bola virando um terceiro zagueiro. Achei perfeito. Perfeito. E entra no segundo tempo esse moleque, cara. 18 anos, galera. Lucas Ferreira, 18 anos de idade. Personalidade desde o primeiro segundo que esse cara pisou em campo no São Paulo. Personalidade. Vai pra cima sem medo, jogador vertical, jogador que vai pro drible, que tem personalidade. Espetacular. E hoje foi coroado com um gol na Libertadores, pra mim mudou o jogo totalmente, o Lucas Ferreira. Então aí tá o ponto, a escalação, na minha opinião, é aquela, cara. Mas retranqueiro, não tem problema você entrar se defendendo. O que me incomodava nos últimos jogos, por exemplo, não era entrar se defendendo. Era começar bem a partida, começar jogando bem e piorar de forma drástica no segundo tempo. Isso se incomoda. Agora uma estratégia jogando fora de casa na Libertadores, que você vai se defender um pouquinho mais no primeiro tempo, ou a sua formação mostra isso, pelo menos. E no segundo tempo você vai pra cima, coragem, Zubeldia. E você foi perfeito na leitura de jogo hoje. Perfeito, era a grande crítica que as pessoas tinham a você. E eu vou sempre ser coerente, tá? Pelo menos na minha opinião, no sentido de, cara, quando tiver que criticar, eu vou criticar. Quando tiver que elogiar, eu vou elogiar. E essa polarização de, nossa, Zubeldia, você é onda. Zubeldia. É insuportável. Tem que ter coerência, na minha opinião, quando vai falar sobre isso. Lucas Ferreira foi o primeiro ponto que eu quis abordar. Segundo ponto, Rafael. Que goleiro espetacular que é o Rafael. É um fato, né? Depois do Rogério Ceni, é o melhor goleiro do São Paulo. Disparado o melhor goleiro do São Paulo, disparado. E hoje mais uma partida espetacular do Rafael. Quando precisou, tava lá pra garantir a vitória. Garantir a vitória. Então é um cara que tem que ser cada vez mais valorizado pelo São Paulino. Foi campeão da Copa do Brasil em 23 sendo protagonista. Esse ano fechando gol em tudo quanto é jogo. Espetacular. É um baita goleiro. André Silva também. O André Silva perdeu um gol no começo do jogo. Um gol que não pode perder, né? Não pode perder em noite de Libertadores. Mas deu uma assistência e fez um gol. E é um jogador que você vai ver a movimentação dele. Ele tá muito bem, cara. Tá muito bem. Tá dando uma dinâmica legal no ataque. O Caleri infelizmente se machucou, que é o titular de São Paulo. Só que, cara, tem que entrar um cara e bater no peito e chamar a responsa. O André Silva tá fazendo muito bem isso esse ano. Tá jogando muita bola, muita bola. Então são alguns pontos que tem que ser citados, assim, no meu ponto de vista. O próprio Ferrarese também, o Ferrarese sempre que entra dá conta do recado. É uma partida excelente do São Paulo. Uma partida que é, de fato, para deixar o torcedor feliz. O torcedor São Paulino animado. Porque era isso que o São Paulino queria ver. Era exatamente isso, um pouco mais de coragem, um pouco mais de ousadia. E o Zubeldia teve isso. Quando no comecinho do segundo tempo ele saca o Cedric e coloca o Lucas Ferreira, opa, já dá um sinal de, caramba... O Zubeldia, que eu tava acostumado pelo menos, cara, talvez a substituição seria tirar o Cedric e colocar um Igor Vinícius. Não, foi pra cima, cara. Mudou a escalação, mudou a formação, melhorou na segunda etapa, na minha opinião. Então é um jogo que tem que enaltecer. Mas o Libertad é um adversário abaixo. Eu também achei um time fraco. Mesmo assim, cara, noite de Libertadores, um time que é líder no Paraguai, um time que tava muito bem na competição. O São Paulo foi fora de casa e venceu. E venceu com um V maiúsculo. Foi uma vitória do São Paulo. Uma grande vitória. Tá bom, galera? Ainda tem muita coisa importante pra falar do São Paulo, mas um recadinho muito legal pra vocês. Quando o assunto é investimento, tem muitas desculpas, entre aspas, mas vocês vão entender de que, putz, cara, mas é muito complicado. Mas eu não sei por onde começar. Mas será que é o momento certo? Galera, o mercado Bitcoin te entrega tudo, cara, tudo de bandeja. Seguinte, você abre uma conta de graça, não precisa nem sair do sofá, da sua cama, do trabalho, de onde você tá assistindo esse vídeo. Você investe R$50 em qualquer ativo lá dentro do mercado Bitcoin. E eles te dão R$20 de crédito, cara, direto na conta, pra você usar como você quiser.
É muito simples, é muito prático e é muito rápido. Mercado Bitcoin. Só não esquece de fazer a movimentação, tá? Bota o dinheiro aí pra rodar, enfim, não vale deixar parado, tá bom? Mercado Bitcoin, o link tá na descrição, não perca tempo, tá? Vale muito a pena, é muito prático, muito simples, você vai entender ali na hora, são esses passos que eu falei, tá bom? Mercado Bitcoin, novo parceiro aqui do canal. E vamos seguir falando de São Paulo. Vitória importante também, para dar um suspiro pro Zubeldia, tá, pessoal? Por que eu falo isso? Cara, o Zubeldia, vai ter gente aí me criticando, mas você tava cornetando. Não é cornetar. Pra mim, a crítica existe quando tem que criticar. O Zubeldia, na minha opinião, pelos empates lá no Morumbi, contra a Alianza Lima, contra Cruzeiro, contra os empates no modo geral, contra o Sport, cara, ele tava na corda bamba, cara. Na minha opinião, ali, naquele momento, cara, quem sabe, talvez, com o Dorival no mercado, até o ideal era mandar o Zubeldia embora. Não vou ser hipócrita aqui. Não vou ser hipócrita. Só que excelente esse suspiro pra ele, cara. Tava precisando disso. E você vê um ponto importante, cara. Um ponto que a gente tem que se atentar. E fica o recado até pra mim. Cara, o elenco abraça muito ele. O elenco abraça muito o Zubeldia. Muito, muito, muito. Você vê nos gols abraçando o Zubeldia, sempre atrás do Zubeldia. Isso é muito bacana. Então, você que quer ter razão, mas fora Zubeldia, mas fica Zubeldia. Eu falei, não, cara, pra mim tá errado. Pra mim tem que ser coerente. Cara, quando tiver que criticar, critica. Quando tiver que elogiar, elogia. E pra mim esse jogo aí é pro Zubeldia respirar. Respirar, porque ele foi muito bem. Na escalação, nas decisões, em tudo. E o time do São Paulo não é ruim. Tem que deixar isso muito claro. Esse papo de que o time é ruim não é ruim. Olha o time do São Paulo titular hoje. Rafael, Ferrarese, Alan Franco e Juan. É uma defesa ruim? Não é uma defesa ruim. Até o Arboleda machucado. Aí tem Cedric e tem o Wendel. O Wendel pra mim é um cara que ainda não chegou, né? Um jogador que pode agregar muito na lateral, mas o Enzo hoje é titular indiscutível pra mim. Os dois. Uma boa lateral também. Dois laterais que há um tempo estavam na Europa. O meio-campo de São Paulo, Marcos Antônio, grata surpresa, muito grata, e Alisson também, que Alisson é um dos caras de São Paulo. Aí tem no meio Alves, bateu no peito também o moleque, chamou a responsa, Ferreirinha e André Silva. O time de São Paulo não é ruim. Hoje tinha opção no banco de Ferreira, de Luciano, não é ruim, cara. Não é ruim, tem mais opções ainda no banco, Ferreira, Luciano, Rian. Eu tô ainda esquecendo aqui, mas tinha mais opções ainda. No banco inteiro, o Bobadilha entrou também. Então, meu ponto de vista é esse, cara. O time não é ruim, tem que fazer o time jogar. E hoje o Zubeldia fez o time jogar. Eu não vou ser hipócrita aqui, tá? Não vou ser hipócrita. Só que pra mim esse é o ponto importante da partida de hoje. E vale estar, hein? Minha aposta na No The Odds, minha parceira KTO, bateu linda demais, cara. Eu fiz duas, né? Apostei no gol do Ferreirinha, tinha um odão lá. Mas eu apostei também vitória do São Paulo com o gol do André Silva. Quando ele perdeu aquele gol, eu falei, meu Deus do céu, cara. Mas depois que ele fez o gol, eu falei, não, vambora, tá? Segunda seguida, a odd alta que bate pra mim, tá? É a segunda seguida. Apostei no jogo São Paulo e... último jogo São Paulo e Santos, Ferreirinha metendo gol com vitória de São Paulo. E agora André Silva, gol com vitória de São Paulo. E voltou, pô, foi espetacular. Então sempre com muita responsabilidade. O link tá no primeiro comentário fixado. E o site é muito prático, cara, muito prático. A aposta esportiva tem lógica, galera. Eu vou tentar dar dicas aqui antes do jogo contra o Ceará, por exemplo. Eu vou chegar aqui e vou dar uma dica, tá? Porque ela tem lógica, cara. Por exemplo, o André Silva pra mim hoje no ataque, eu apostei no primeiro tempo. Cara, eu vi as oportunidades de São Paulo, o jogo aberto, eu falei, mano, esse cara vai fazer gol. Se o São Paulo for fazer um gol, o André Silva vai estar bem posicionado ali, eu imagino. Então ela tem lógica, tá? Sempre com muita responsa, só se for maior de 18 anos. No The Odds, tem a Liga do Milhão também, que você ganha muitos bônus, muitos prêmios lá dentro da KTO. E vale a pena conferir, tá? Resumo. Parabéns, Zubeldia, acertou tudo, respira. Lucas Ferreira, monstro. André Silva, muito bem. O time de São Paulo, no modo geral, muito bem, tá? Rafael, um monstro também. Baita vitória e é isso. Que siga assim, tá bom? Tamo junto, fiquem com Deus. Tchau, tchau.